Olá, pessoal. Boa tarde ao Paulo Gala, ao Elias Jabbour e boa noite ao nosso amigo Pepe Escobar, que está lá do outro lado do mundo. Ele não pegou o Expresso do Oriente, mas ele está lá, no Oriente, e vai nos contar um monte de novidades aí sobre a geopolítica. Temos o prazer hoje de fazer esse debate com o Paulo Gala, doutor em Economia na FGV, o Elias Jabbour, que é doutor em História em Geografia Humana na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele foi doutorado aqui em São Paulo, e o nosso jornalista, correspondente internacional, mestre em geopolítica, Pepe Escobar. Ótima definição, Paulo. Era um Gengis Khan em esteroides, né? Não, o Bukhari chamava Stalin de Gengis Khan, né? O Bukhari chamava o Stalin de Gengis Khan, né? Bom, então, uma das teses que talvez no futuro, se eu tiver tempo, eu gostaria de desenvolver, é de que o Império Russo se inspirou político e militarmente no Império Mongol. Isso daí é uma tese de dissertação complicadíssima. Eu ainda não li algo especificamente só sobre isso. Eu li um monte de coisa sobre impérios nômades da Ásia, mas ninguém faz essa conexão dos impérios nômades da Ásia com o Império Russo e como eles conseguiram durante quatro décadas fazer o que os mongóis não tinham conseguido. Só uma nota de pé de página aqui, Pepe, mais comezinha, que você está num plano fantástico aqui, intelectual, dessas comparações, mas a minha nota de pé é quase ridícula. Só para falar para quem não assistiu Marco Polo na Netflix, assista o Marco Polo na Netflix. Bárbaro! Porque eu tô assistindo agora, eu tô aficionado. Eu tô vendo você falar aqui, eu tô vendo a terceira temporada já do Marco Polo que você tá construindo aqui. Paulo, né? tem uma péssima notícia. A Netflix cortou. Parou, né? Era muito caro, né? Porque era caríssimo. Bom, quando vocês verem, vocês vão ver. É absolutamente extraordinário. Reconstituição de época, as batalhas. É um negócio absolutamente extraordinário. Mas custou uma baba de dinheiro e eles não recuperaram. Infelizmente. Deixa eu levar para a China de novo. Assim, eu sou o chato da China aqui, porque que é isso? Tem um bloco do curso que a gente fala muito, né, das ideias da NEP, do Lenin. Até fiz uma brincadeira com o Elias numa das lives que a gente fez, era que o Lenin vai à China, né? Como é que o Lenin teria enxergado a China hoje do 2020? Porque muito das ideias que têm sido praticadas desde o Deng Xiaoping foram ideias de integração com o resto do mundo. É claro que os chineses foram muito sábios porque eles tornaram o mundo dependente da China, né? Hoje o mundo ocidental tenta se livrar da China, mas não consegue, porque a China está entranhada no mundo ocidental e nos Estados Unidos, né? Que acho que foi uma sacada genial dos dirigentes chineses e ao contrário da União Soviética, e claro, a União Soviética também não teve essa possibilidade porque os ocidentais não queriam saber de fazer negócios e comércio com a União Soviética. Era cortina de ferro mesmo, né? Vocês lembram na época? Não passava nada, absolutamente. Eles tentaram um isolamento de massa e tudo, desde a Europa Oriental até o Pacífico. Era realmente um mundo dividido em dois. E aí, então, a minha pergunta e aí eu queria fazer a pergunta para o Pepe, especificamente, Pepe, depois se o Zé e o Elias quiserem participar também, porque o Pepe, ele viu a China integrada no resto do mundo, nascendo e florescendo, né? Se você pegar o Shenzhen, pobre ali, que virou a megalópole de Shenzhen, que hoje é uma das cidades mais fantásticas do mundo, né, em termos de tecnologia e de poderio tecnológico, quer dizer, você viu toda essa integração da China com o resto do mundo, que, a meu ver, é uma das grandes explicações do sucesso do socialismo na China, né? Porque o socialismo na China ele é integrado no resto do mundo e ele faz com que o mundo seja obrigado a colaborar com a China. Apesar de que eles não querem fazer isso, é uma relação totalmente dialética, porque você pega o Trump e o Biden, eles querem brigar com a China, mas quando eles vão olhar para as entranhas da economia americana, eles só encontram produtos chineses, então é um abacaxi isso, né? Então, eu queria ver como é que você reage a essas ideias. Paulo, foi a aposta estratégica do capitalismo americano delocalizar para multiplicar os lucros ao extremo, e eles esvaziaram os Estados Unidos como um estado produtivo. E além de tudo isso, e no final do processo,
tornar a coisa ainda mais desbalanceada, eles entraram de cabeça no capitalismo de cassino e financiarizaram tudo. Tudo, absolutamente tudo. E agora estão pagando o preço, né? Agora estão pagando o preço. O que o nosso amigo Michael Hudson chama de fire economy, né? Não. Financialização, insurance, né? Real estate. É o que sobrou da economia americana, não tem mais nada. E tem aquele nichozinho do complexo industrial militar que serve para 10, 12 corporações no máximo, mas é uma economia fechada, só serve para eles, né? Só serve para eles e os contratos que eles obtêm do Pentágono. Não tem nada a ver com a economia real, né? Tem um livro do Brad DeLong, não sei se você conhece, chama Concrete Economics. Ele é ótimo. Ele é incrível, ótimo, que ele faz exatamente esse argumento de que os Estados Unidos, nos anos 80, ele perdeu a mão da indústria, da tecnologia, e ficou pendurado no FIRE, né? Que é a bolha imobiliária, Wall Street e tal, e correram atrás do rabo, né? Mas foi uma aposta estratégica das elites deles, o que diz para todos nós da miopia desses caras, absoluta, né? Em todos os sentidos. Né? E isso, por exemplo, quando você conversa com um pessoal da velha elite da Costa Leste, por exemplo, o pessoal, por exemplo, o Gore Vidal fazia parte de uma família tradicional da elite da Costa Leste. O Gore Vidal já desmascarava esses caras nos anos 60, 70 e 80 diretamente. Vocês lembram? Nos livros e nas entrevistas deles, esses caras não têm noção de nada. Eles não têm noção de política, de economia, de geopolítica, de geoeconomia. Eles não sabem como o mundo funciona e eles vivem numa bolha. E essa aposta estratégica é o exemplo mais radical, né? Não, e agora é interessante você ver o Trump, que já começou, que acho que ele é vamos dizer assim, uma personificação dessa ficha que caiu nos americanos, e o próprio Biden agora meio que pé na jaca, tentando reconstruir alguma coisa de hegemonia tecnológica americana, né? Mas o buraco é mais embaixo. Se vocês me soltarem nessa, eu fico o dia inteiro falando sobre isso. Não, mas eu acho que é interessante ver essas conexões, né? Porque a China só conseguiu se integrar no resto do mundo porque isso foi também uma estratégia americana, como o Pepe coloca. Claro. E a estratégia dos Estados Unidos em relação à China foi oposta da estratégia em relação à União Soviética, que era a cortina de ferro e o bloqueio, né? Porque, num certo sentido, os americanos eles criaram o dragão que agora os engole, que é a China. Né? Pois é, porque durante a Guerra Fria, não havia possibilidade do capitalismo ocidental transferir fundos, investimentos, cadeias de produção para além da cortina de ferro. Com a China foi outra história. E esse foi... E isso eu ouvi de um dos insiders do Deep State, é uma das colunas que eu publiquei nesses últimos meses, ele contando como isso foi decidido antes da viagem do Nixon à China em 72. Não foi o Henry Kissinger, não foi o Nixon. Cortou aqui. É quem manda. Na viagem do Nixon, deu uma cortada aqui na viagem do Nixon, não sei se foi para todo mundo. As elites tradicionais, financeiras e que mandam no arcabouço político entre Nova York e Washington decidiram, vamos fazer um dividir para reinar, e aí eles deram o recado para o Kissinger, você vai lá e conversa com eles, porque a gente quer estabelecer uma clivagem entre a União Soviética e a China. Então nós vamos usar os chineses. E isso é... A única coisa que o Henry Kissinger fez na vida dele é dividir e reinar. E não se esqueça para quem o Kissinger trabalhava desde o começo. A família Rockefeller. A família Rockefeller, a única coisa que interessa é dividir para reinar, para aumentar os lucros deles, seja onde for, inclusive na Amazônia. A famosa história deles na Amazônia. Bom, o que aconteceu? O Mao, não só o Mao, como o Xu Enlai e o Deng, que fazia parte da leadership na época também, entenderam perfeitamente o que isso significava. Que maravilha! Eles vão transferir parte das cadeias de produção para cá. Chá conosco, né? Chá conosco, né? Chá conosco. Deixa a gente aproveitar essa história. O que eles fizeram logo de cara? Eles montaram as zonas econômicas especiais na costa leste e especialmente no sul.
E começou, claro, demorou muito. Por exemplo, durante as reformas do DEM começaram em 78, mas elas só começaram a pegar pé mesmo no fim dos anos 80. E mesmo assim, não era rápido o suficiente. Por isso que o Deng fez aquela famosa viagem ao sul, Guangzhou, Shenzhen, em 92, no verão de 92, para dar um drive. E aí o negócio começou a explodir. Nessa época, para vocês terem uma ideia, nessa época eu fui a Shenzhen, de Hong Kong pela fronteira, a estrada era de terra. Era de cascalho batido. Era de cascalho batido. Você imagina? Shenzhen tinha uns prédiozinhos ali no centro e um monte de... como é que chama? Era uma vida de pescadores, né? Exatamente. Na verdade, era um arrozal gigante a área de Shenzhen. Você voltava a Shenzhen 7, 8 anos depois, digamos, depois da transferência de Hong Kong em 97, já tinha um motel com restaurante giratório, já tinha torres no centro, já tinha fábricas ao lado da estrada, toda a estrada, indo da fronteira, passando por Dongguan até chegar a Shenzhen, era uma fábrica atrás da outra. E você vai agora, nossa, é uma mistura de Silicon Valley com a grande Manhattan. É um negócio muito impressionante. E eles conseguiram fazer isso em 30 anos. Único, né? Não existe nada parecido na história. E aproveitando dessa pequena, digamos, essa estratégia benigna, entre aspas, do capitalismo ocidental. Nós vamos ajudar vocês a se reerguer. Que era uma estratégia de combate à União Soviética também, né? Quer dizer, veja as voltas que o mundo dá, né? As voltas que o mundo dá, né? Elias, você quer falar alguma coisa? Zé, quer fazer uma pergunta, Zé? Essa história aqui tá fascinante. Se deixar, eu vou ficar batendo papo com o Pepe aqui. Vocês precisam entrar aí, por favor. Não, se você tiver alguma questão já para engatar aí, você fala, mas eu queria retomar um pouco a questão da democracia, trazendo aqui para a atualidade, porque o Lavrov, já citado aqui pelo Pepe, ele deu uma longa entrevista recentemente, nós fizemos comentários aqui no 247, no programa aqui com o Atush, ele falando sobre esse tema, que são acusações que ficam vazias porque são completamente desligadas do contexto geopolítico, do contexto histórico e mesmo do contexto atual de cada país. Então, a questão sobre a democracia não é a formalidade da democracia, não é o conceito abstrato em si, é a utilidade da democracia, é a funcionalidade da democracia em função dos interesses nacionais. É um longo raciocínio que ele faz, o Lavrov. Então, essa questão ela não é só de avaliação histórica, mas é também da luta geopolítica atual, porque agora mesmo o Biden está fazendo a visita à Europa. Começou ontem, né? E qual é a finalidade dele? Ele diz o seguinte: tem uma aliança de duas ditaduras que pretendem destruir o mundo, a Rússia e a China, e nós vamos discutir na cúpula da OTAN que as democracias precisam se unir e elaborar um novo conceito estratégico para enfrentar essa tentativa de uma ditadura baseada nessa aliança aí do milênio, digamos assim, que é da Rússia e da China. Então, a democracia liberal, a democracia formal versus a suposta ditadura, ela aparece como um pretexto para instrumentalizar uma nova política, uma nova estratégia, uma nova etapa da militarização da OTAN, que é esse braço armado do imperialismo que a gente conhece. Então, eu queria retomar essa questão, mas, Elias, fique à vontade, porque você, como é o condutor, junto com o Paulo, do curso, e vocês devem ter visto aí que aparecem questões, eu estou colocando aí no ar uma série de perguntas que às vezes as pessoas fazem sobre o curso. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de comentar sobre essa questão, retomando a democracia, com essa polêmica aí, com esse enfoque que o Lavrov acaba de dar, será positivo, mas vocês fiquem à vontade de abordar dentro da temática original que nós abordamos aqui no início do programa. Mas deixa eu só fazer um comentário, Zé, nisso daí, porque isso que você colocou é fantástico, porque tá muito difícil para o Biden contar essa história na casa dele, porque
as condições de vida nos Estados Unidos, na América Latina, nas democracias ocidentais, têm piorado muito. Então, essa história da democracia ocidental, que é o bem, enquanto que a ditadura oriental da China e da Ásia é o mal, é uma história que é cada vez mais difícil contar, porque na China você tem um progresso absurdo, 400 milhões de pessoas em classe média, o cara ganhando 4, 5 mil dólares de salário, colocando o filho na escola, o filho melhor do que o avô, o neto melhor do que o pai, né, do que o avô. Então é difícil contar, fazer essa propaganda, vamos dizer assim, de que os ditadores da Ásia são malvadões, né? A situação do Biden não é trivial, não, porque ele está com uma sociedade caindo aos pedaços, tanto é que todo o pacote dele é para tentar resgatar até a dignidade dos americanos. Veja quantas coisas que tem lá de educação pública, de saúde pública e tal. Então ele está literalmente correndo atrás do prejuízo das decisões que essa elite, que o Pepe tão bem nos contou aqui, tomou nos 70 e nos 80, né? A meu ver, o que o Biden faz nessa viagem à Europa é tentar falar, puta, vou chamar um amigo forte meu aqui para ver se eu consigo ter uma turma um pouquinho mais da pesada para brigar com a Rússia e com a China, mas não tá fácil essa história não, né? Enfim, queria ouvir o Elias também sobre isso e o Pepe, mas Bom, o mundo mudou muito, né? Eu escrevo sobre isso praticamente todo dia há anos. Anos. Eu acompanho essa história... Bom, desde a era Obama, na verdade, direto, o tempo todo. O pivô para a Ásia, as tentativas de intimidação do sistema Obama pelo mundo, as guerras diretas, especialmente ocultas da administração Obama, o fato de que as elites americanas só acordaram mesmo para a ameaça, entre aspas, econômica da China na era Trump. No começo da era Trump. E aí já era tarde. Eles perderam um tempo enorme nas famosas guerras eternas, que começaram há 20 anos. Não se esqueça, esse ano faz 20 anos. Afeganistão, setembro. Eles perderam um tempo enorme em tentar reorganizar o Oriente Médio à maneira deles, que era aquela versão de destruição criativa do que eles chamavam de Grande Oriente Médio, do Marrocos até o Afeganistão, destruir tudo que estava no meio, em benefício deles e de Israel, furou, como a gente sabe, deu tudo errado, tudo errado. E eles perderam uma década e meia nessa história. Quando eles acordaram, que foi justamente as conversas, quando o Trump ganhou a eleição de 2016, o Kissinger ia na Trump Tower toda semana, nesse período, literalmente. Toda semana o Kissinger ia lá para explicar os fatos da vida para o Trump. E o Trump, como vocês sabem, não entende absolutamente nada de geopolítica. Nada. E na época, o Kissinger estava vendendo o quê? A única coisa que ele faz na vida dele, dividir para reinar. Olha, vamos tentar nos aproximar um pouco dos russos para tentar quebrar essa aliança cada vez mais sólida entre os russos e os chineses. Só que o Kissinger, na época, não tinha percebido que a ameaça econômica era muito mais forte do que a ameaça, entre aspas, militar. E quando estourou, entre aspas, a ameaça militar, foi aquele famoso discurso do Putin, onde ele apresentou as armas hipersônicas. E aí já era tarde demais, porque o gap entre os Estados Unidos e a Rússia agora é de 2 a 3 gerações em mísseis hipersônicos, que eles não vão alcançar nunca. Segundo os melhores estrategistas militares russos, um dos quais é o meu amigo Andrei Martyanov, que eu sempre cito nas minhas matérias. E, obviamente, o Trump ouviu e lançou uma guerra comercial contra a China, que foi contraproducente para os interesses americanos. Ou seja, eles perderam ainda mais terreno. Então, agora, o que esse contínuo bipartidário agora está querendo fazer agora? Continuar a guerra comercial, ou seja, as sanções continuam, impedir qualquer tipo de colaboração da China com a Europa, especialmente em high-tech, que pode haver intercâmbios high-tech entre os dois, e tentar impedir essa história do Nord Stream 2, que é a coisa mais estúpida
dos últimos anos, impedir, inclusive, que os europeus consigam um mínimo de autonomia energética num pipeline que eles, os alemães e um consórcio, pediram para os russos fazer. Não foi o inverso, né? E chegam os americanos e dizem, não pode. A necessidade é da Europa. A necessidade é da Europa, não é da Rússia. A Rússia está transbordando de energia, pô. Exato, e a necessidade especialmente da grande potência exportadora europeia, a Alemanha, que tem um design global. Eles querem ser uma grande potência econômica global, não apenas regional na Europa. E para ser global, eles precisam comerciar com a Ásia inteira, cada vez mais. E precisam de energia. E eles são uma potência produtiva. Eles fabricam coisas que as pessoas do mundo inteiro querem comprar, ao contrário dos americanos. Exato. Então, como é que chama? O nível de dissonância cognitiva e disfuncionalidade geopolítica hoje chegou a um nível estratosférico, o negócio. Essa tour, eu estou acompanhando a tour por dentro. Eu fiz uma coluna ontem contando o que está por trás do G7, e a semana que vem o que interessa. Vem a OTAN na segunda-feira, e na quarta-feira o Putin e Biden em Genebra, onde eles foram obrigados a colocar o Tony Blinken na sala, porque o boneco de pano não sabe nem que dia é, em que cidade ele está. Literalmente. Mas isso todo mundo sabe, Paulo. O problema é que não pode sair na mídia americana um negócio desse. Não só todo mundo sabe, principalmente os generais do Pentágono sabem disso. Aquela famosa carta de 3-4 semanas atrás, assinada por generais e almirantes da reserva, é uma rebelião dentro do Pentágono, é um negócio extremamente sério. São os generais falando, esse cara não tem condições de gerir um 7-Eleven na esquina, quanto mais ser presidente dos Estados Unidos. E eles sabem disso. Eles têm os dados que não vazam, né, do estado real, mental do presidente. Mas e eles me botam um cara desse para ir para 3 summits em seguida na Europa, para mais uma vez obrigar os vassalos, hienas, chacais e chihuahuas, olha, vocês têm que fazer o que eu mando, senão... Exatamente. E botar ele na mesma sala com o político e o estadista mais... o quadro perfeito que existe no mundo, Vladimir Putin. Preparadíssimo, que tem os dados aqui. Não é que ele precisa ler os dados. Ele não precisa de teleprompter, ele não precisa de ponto. Ele tem os dados na cabeça. Tudo. E ele vai fazer perguntas extremamente desconfortáveis que Biden, entre aspas, não vai nem saber o que é. Daí o fato de precisar estar o Tony Blinken. E uma coisa que a gente não conseguiu confirmar, que é extremamente interessante. Até agora, o Lavrov não deu uma palavra dizendo se ele vai estar na sala também. Porque precisa ter uma equivalência de ministros das Relações Exteriores. Mas eu acho que, Pepe, até dando uma de economista aqui, que está... É fantástico isso que vocês estão falando, porque assim, eu vejo que essa corrida americana ela é meio perdida já. Sim, totalmente. No sentido de que a escala da China é uma coisa descomunal, porque hoje a gente tem... Na manufatura chinesa, mais de 150 milhões de trabalhadores no sistema industrial chinês. O sistema industrial americano tem 10 milhões de pessoas. Então, as proporções chegam a ser ridículas. É um pouco a comparação dos Estados Unidos contra a Inglaterra, do Império Inglês. Quando os Estados Unidos entram na jogada de verdade, lá no início do século XX, acabou para a Inglaterra. Porque o sistema produtivo inglês, ele como se diz em inglês, pales, né? Era uma piada perto do tamanho do sistema né, do produtivo americano. Assim como hoje o sistema produtivo americano passou a ser algo quase que insignificante perto do sistema produtivo chinês, né? E os chineses avançando na fronteira tecnológica e com a escala que eles têm, do ponto de vista econômico, vai ser muito difícil, para não dizer que talvez impossível, os Estados Unidos alcançar a China, né? A minha visão, eu sou extremamente otimista em relação à capacidade produtiva chinesa, porque ela levou para um nível de escala inimaginável para a União Soviética, para Estados Unidos. Eles estão em outro patamar de escala, assim, né? Você pegar qualquer empresa chinesa, ela tem metade do mercado mundial, 3/4 do mercado mundial, assim, então, e o que eles investem em pesquisa em desenvolvimento e a quantidade de patentes que eles aprovam por ano, que é um negócio inimaginável. E o fato de que a nova elite pensante e educada, que vai estudar, por exemplo, em Stanford, eles não ficam mais nos Estados Unidos, eles voltam para a China. Eles são cidadãos do mundo, eles são fluentes em inglês, que é um software que você precisa para
para fazer tudo no mundo inteiro. Eles têm conhecimentos que eles aprenderam no Ocidente e eles vão aplicar tudo isso na China, não mais nos Estados Unidos. Isso muda completamente a história. Não, só para dar um exemplo, a Huawei, ela, que está na ponta da tecnologia 5G, ela tem mais de 70% de todas as tecnologias ligadas ao 5G. Ao 5G, sim. Quer dizer, pô, como é que as empresas americanas vão entrar no mercado 5G? Eles já estão ferrados, né? Mas, Elias, você está quieto aí, cara. Fala alguma coisa. Não, Elias, olha, posso fazer uma pergunta para você que você pode deitar e rolar durante horas? Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, provocativa para você. Por que o socialismo da União Soviética, o que a gente chamava de socialismo real quando éramos jovens, por que colapsou? Mas eu vou te dar alguns dos elementos que eu acho importantes, claro, que não contam a história toda, que você pode espezinhar à vontade, por favor, e acrescentar os seus, que eu estou muito curioso de ouvir. Bom, eu coloco, digamos, entre 3 e 4, na verdade, 4 ou 5 temas básicos que contribuíram seriamente para a derrocada final. O primeiro que eu acho super importante, essa acumulação de desvios da ortodoxia ligados a nacionalismos. E aí entra todo mundo, desde a DDR, a Alemanha Oriental, até Polônia, Hungria, Tchecoslováquia. Vocês lembram todos que nos anos 60 isso era reprimido com tanques. A partir dos anos 70 e 80 não era mais possível. Tinha que haver algum tipo de composição. E a liderança central em Moscou não foi capaz de gerir esse processo. Segundo elemento importantíssimo, que na época para mim era uma fonte enorme de frustração, porque eu queria estar lá enquanto estava acontecendo, o Afeganistão. E eles não estavam preparados para enfrentar uma guerrilha barra pesada nas montanhas contra um adversário que eles não conheciam, sem o equipamento necessário, sem a preparação necessária, tanto para combate em montanhas e picos de 5, 6 mil metros de altura do Hindu Kush, quanto nos desertos de Helmand, do sul, sudoeste do Afeganistão. E, evidentemente, o fato de que os talibãs estavam armados até os dentes com a grana da CIA, do Paquistão e da Arábia Saudita. Quando os russos perceberam a fria que eles tinham entrado, já era tarde demais. Né? Terceiro elemento, o Star Wars, você citou há pouco, o Star Wars do Ronald Reagan. Aliás, tem uma aula no curso lá bem legal sobre isso. Tem uma aula sobre Star Wars, excelente. Foi fundamental, porque, na verdade, foi uma operação de PR super sofisticada. Eles deram a entender aos russos de que os russos iam ter que mover Himalaias de fundos para conseguir, pelo menos, se equiparar ao desenvolvimento da Guerra nas Estrelas, como ela estava sendo, pelo menos, teorizada na época pelo Complexo Industrial Militar. O outro elemento importantíssimo, mas esse é algo mais... eu diria que ele é algo mais impreciso, mais flu, mais fundamental, que é a possibilidade de você democratizar um sistema que é basicamente uma ditadura hipercentralizada, que é o que era a Rússia brejneviana, essencialmente, né? A União Soviética brejneviana, essencialmente. E o quinto elemento é um elemento anarquista de um geopolítico rock and roll, que é o seu amigo. Soft power. A União Soviética tinha o Exército Vermelho e o Ocidente tinha os Beatles. Adivinha quem ganhou? E aí eu vou cantar a musiquinha da nossa live, que é Back in the USSR! Don't know how lucky you are, boy! Back in the USSR! Golpe baixo. Golpe baixo. Bom, mas isso seria uma live em si, para a gente falar do... Como o Ocidente instrumentalizou cultura pop e soft power
especialmente para minar a cortina de ferro de fora. Fantástico. E isso é algo que eu vi quando eu viajei pela Europa Faltou Oriental. faltou aula no Exato. curso disso aí, viu, Pepe? Agora você Pois falando, faltou essa aula. Uma aula. Por exemplo, eu estava num subterrâneo em Praga, esperando para comprar a única coisa que eles vendiam, que era um suquinho de morango cor-de-rosa. Aí tinha uma fila gigantesca de gente esperando para comprar o seu copinho de suco de morango cor-de-rosa. E o que eles iam falar comigo? Você tem o último LP do Deep Purple? Ou seja, a desestabilização absoluta. Entendeu? A garotada toda... Isso é uma coisa que o Václav Havel discutiu com o Lou Reed depois, né? Quando o Václav Havel já era presidente, o Lou Reed foi visitar Praga, eles ficaram discutindo sobre música. E o Václav Havel falou que era tudo que eu queria comprar. Havel, né? Hein? Para você ver o nível do Václav Havel, né? Eu não estou defendendo o Václav Havel. Mas deixa, Elias, peraí, antes do Elias responder, tem muita gente perguntando do curso aqui, pessoal. O curso, as matrículas estão abertas até amanhã só, e tem aqui no link. Eu acho que tá colocado aqui embaixo no link lá todo o detalhe, o programa do curso, as aulas. É um curso de mais de 20 horas em que a gente fica fazendo esse tipo de conversa. Pena que o Pepe não tá lá dando aula também, porque ele já deu umas 5 aulas pra gente aqui, né? Mas o curso vocês vão ter lá material de sobra. Então, para quem quiser, clica no link aqui embaixo que tem o programa, aula por aula, são mais de 20 aulas, tem toda a referência bibliográfica e tudo mais. Então, só porque tem muita gente perguntando aqui, eu desculpa interromper, mas Elias, o Pepe já deu 5 motivos aqui da queda da União Soviética. Vai lá. Pessoal, eu vou falar da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que observar o socialismo como um sistema social novo. Eu, por exemplo, quando vou dar aula de acumulação primitiva na faculdade, sobre o surgimento do capitalismo, eu sempre me lembro do surgimento de Gênova e Veneza, que são 2 fulcros de capitalismo que surgem, vamos dizer assim, no século XV, se não me engano, que não sobrevivem a um cerco feudal, vamos dizer assim, ou seja, são experiências que não deu certo porque eram mais fracas do que o feudalismo, que era muito mais forte do que essas experiências de manufaturas, vamos dizer assim, nesses lugares. Eu acho que vale essa caracterização histórica quando nós falamos do socialismo. Ou seja, é a primeira experiência da história da humanidade que se propõe a superação da exploração do homem pelo próprio homem, não é? E que se propõe uma ordem mundial oposta àquela que estava colocada no momento. Ou seja, a União Soviética ela não somente foi uma experiência em si, ela foi uma experiência que nasce das bordas do capitalismo, ou seja, ela é da periferia do capitalismo central, e em questão de anos ela se transforma numa proponente de uma outra ordem internacional. E ao se propor como proponente de uma outra ordem internacional, ela coloca o mundo contra ela. Eu acho que isso é algo fundamental, porque quando você falou do Lenin aqui, por exemplo, no curso eu falo o seguinte, uma das obsessões do Lenin, e tem relação com a China, era acordos comerciais com o Ocidente. Sim. O Lenin era obcecado por fazer acordos comerciais com o Ocidente. Ele era internacionalista, justamente. Não é somente não por uma questão de internacionalismo, ele percebia que a Rússia tinha riquezas naturais, assim, vamos dizer assim, imensuráveis, e que somente a tecnologia ocidental seria capaz de mobilizar essas riquezas. Então, o Lenin tinha clareza, vamos dizer assim, de o que os chineses fizeram a partir de 78, ou seja, o Lenin, ele levar aquilo às últimas consequências e integrar a União Soviética ao mundo. Porque aí tem uma questão que é político e estratégico, porque existem textos do Lenin que parece que são censurados, que ninguém lê, né? O Lenin faz uma conferência com os delegados à Conferência de Gênova, em que ele fala, vocês não vão lá como comunistas, vocês vão lá como comerciantes, porque nós precisamos desesperadamente fazer comércio com o mundo. Por quê? Porque o comércio, olha o que o Lenin coloca, o comércio, ele é o campo de excelência para o qual a luta de classe se coloca a nosso favor. Porque no campo militar nós perdemos, no campo ideológico nós perdemos, nós somos minoria no mundo, agora no campo comercial nós podemos ganhar. Não é? Parece China, né? Ou seja, o Lenin fala isso daí, não é? Só que o que acontece é que a União Soviética ela passou a ser colocada numa situação de seco isolamento que
que dá na coletivização forçada. Mas eu coloco na conta do final dessas primeiras experiências, na mesma conta do final das experiências de Holanda, Gênova, Veneza, ou seja, são experiências que surgem e que morrem porque é mais fraco do que o opositor, vamos dizer, que é mais forte. Eu queria falar do Afeganistão, porque no curso, o Pepe, eu dou uma interpretação do Afeganistão no curso, em uma das aulas. Só dica comezinha, Caçadores de Pipas, o filme, muito legal, não sei se vocês viram, fico me lembrando, o Hollywood básico e tal, mas tem umas imagens do Afeganistão e tal, Caçador de Pipas, enfim. Fica Foi aqui, uma furada entrar no Afeganistão, concordo contigo. Ou seja, a União Soviética era preparada para uma guerra contra os Estados Unidos, não contra o Afeganistão. Exatamente. Os Estados Unidos não era preparado para uma guerra com o Vietnã, e sim contra a União Soviética. Sim. Foi uma furada entrar no Afeganistão, mas uma furada sair como saiu. Porque a União Soviética, quando ela saiu do Afeganistão, por incrível que pareça, a guerra estava estabilizada a favor da União Soviética. Pouca gente sabe disso. Se você olhar para o mapa das batalhas no Afeganistão, no ano de 88, por exemplo... 88, quando ele saiu. É verdade. Quem eles estavam apoiando? Exatamente. Sim. A União Soviética estava estável o campo de batalha com vantagem estratégica para a União Soviética. Então, a forma como a União Soviética se retira do Afeganistão é muito ruim. Não que eu seja favorável à entrada. Entrou, desculpe, fudeu, né? Mas a forma como saiu foi muito ruim. Porque existia vantagem estratégica ali por parte da União Soviética, né? Sobre a Guerra nas Estrelas, Pepe, eu acredito no seguinte, a Guerra nas Estrelas é a ponta de um iceberg, por quê? Porque os americanos, eles tinham assessores, vamos dizer assim, de altíssimo nível, aliás, isso você entende mais do que eu, que eles sabiam ponto por ponto das fragilidades da União Soviética. Sim, sim. Ponto por ponto. Uma das fragilidades da União Soviética é de que ela, apesar de ter feito a Revolução Técnico-Científica na década de 60, ou seja, ela inaugura a terceira Revolução Industrial, primeiro que o Japão. Tanto é que o que se chama de produção flexível, terceira revolução industrial, ela nasce na siderurgia soviética com ligotamento sintético. O Japão importa essa tecnologia, ela rapidamente espraia para uso civil, tanto é que na década de 80, somente 16% da siderurgia soviética era movida pelo ligotamento sintético, enquanto que o Japão já era 80%, ou seja, o Japão usava tecnologia de ponta que a União Soviética utilizava muito pouco. Não é? Então, isso coloca uma questão que é a seguinte, que eu já vou chegar na Guerra nas Estrelas. A União Soviética, ela tinha níveis de produtividade, vamos pegar todos os setores econômicos soviéticos, tá? Se pegar a siderurgia, que é o que eu estudei com mais afinco, assim, por anos, vai se observar o seguinte, existia um nicho com altíssima produtividade de trabalho, maior do que qualquer país capitalista, só convivendo com unidades com baixa produtividade. Então, a produtividade média do sistema era muito mais baixa do que os países capitalistas. E essas unidades fora que eram de baixa produtividade, elas levaram o sistema de preço ao colapso na União Soviética, porque aquilo tem que ser mantido em pé. Né? Então, acho que essa era uma fragilidade que a União Soviética ela não conseguiu dar o pulo do gato no que é na questão tecnológica. Ou seja, ela tinha, por exemplo, o dobro de pessoas, de cientistas, que os Estados Unidos, e ela tinha mais pessoas na universidade que nos Estados Unidos, per capita, não é absoluto. E ela morreu, porque ela não conseguiu fazer esse salto. Não conseguiu. Mas eles estavam dando o salto, por exemplo, em armamentos, Elias. Só para dar um exemplo, eu não queria te cortar, mas para dar um exemplo complementando o que você está falando. Quando os Estados Unidos, na era Rumsfeld, o Pentágono começou a implementar o que eles chamavam de revolução de assuntos militares, que o Rumsfeld dizia que era uma doutrina dele, ele tinha copiado do que cientistas russos estavam fazendo nos anos 70, de armamento, sabe, uma nova concepção de guerra e de, digamos, forças mais streamlined, né? Como se diz streamlined? Mas enxuta, não? Enxuta, exatamente. Uma concepção de guerra enxuta, com pequenas bases interconectadas, mais eletrônica, etc. E tal. E isso os soviéticos já estavam fazendo nos anos 70.
E o exemplo que você... Por exemplo, da siderurgia que você deu, por que não foi à frente, então? Porque existia um custo social anexo a fazer isso. Porque você trocar tecnologia nova por tecnologia velha, ela demanda um custo social que os soviéticos não queriam comprar esse custo. Não, você ia destruir milhares de empregos, é um sistema de mercado. Né? Eles não conseguiam, por exemplo, eles não queriam comprar isso daí. Eu já vou entrar na democracia a partir disso, a partir desse dado que você me traz. Mas, por exemplo, a União Soviética, ela chegou à conclusão na década de 70, por exemplo, olha que loucura isso. A matemática computadorizada surge na União Soviética, tanto é que a computação é chamada de ciência do comunismo. A União Soviética ela abandona isso para importar computadores da IBM, porque era mais barato fazer isso do que desenvolver a sua própria matemática computadorizada. Isso a colocava numa situação de fragilidade em relação ao resto do mundo. Além disso, a União Soviética ela passa a se integrar, vamos dizer assim, a economia internacional, ela passa a se integrar aos poucos, né, de forma lenta, mas se integrar a partir da importação de tecnologia do Ocidente, né, e a partir da venda de petróleo e gás natural. Ou seja, isso fica claro para o Ocidente, que aquilo era um sistema com várias fragilidades. O Reagan, por exemplo, ele chega ao poder para acabar com a festa soviética, porque se olharmos para a década de 70, você falou dos Beatles, por exemplo, mas o prestígio da União Soviética na África era imenso. O prestígio da União Soviética enquanto força política emancipatória, que apoiou a luta de Angola, Moçambique, era muito grande. Sim. E na América Central a mesma coisa. Sim. Não estou falando que ela ganhou a guerra, estava disputando na cultura com os Beatles, não, mas a União Soviética tinha um prestígio muito grande no terceiro mundo. Isso é verdade, mas não tinha... o problema é que no Ocidente industrializado, eles perderam a guerra do soft power. Sim, mas eu concordo contigo. A questão que se coloca é o seguinte, o Reagan ele não só lança a Guerra nas Estrelas, ele combina com a Arábia Saudita, por exemplo, assim queda dos preços do petróleo. Exatamente. Em 85 existe uma queda do preço do petróleo que fragiliza absurdamente a economia soviética. Exatamente. Né? Então, acho que esse é outro ponto que eu trago. Relacionado a essa questão toda que você está falando sobre a questão da democracia, aumenta a comparação com a China. Porque democracia, o que acontece com a União Soviética? A União Soviética, a China em 78, era um retrato da União Soviética na década de 30. A União Soviética era muito desenvolvida em 88. Primeiro que o Gorbachev, ele fala muito em estagnação. Só que quando você olha nos gráficos, não existia estagnação na União Soviética. A União Soviética, a renda per capita não parou de crescer durante a década de 70 e 80, apesar da perda de dinamismo do sistema. O que acontece com a União Soviética é que ela alcançou um nível de automação industrial em vários setores. Aliás, é bom que se diga, a União Soviética ela tinha a proeza de que todas as capitais das suas repúblicas tinham metrô. Sim. Yerevan, na Armênia, a capital da Daguestão tem Tashkent, exatamente. Isso demonstra um grau de complexidade econômica altíssimo do país. Fora aviões, aeroflote, essa coisa toda. A questão da democracia da sociedade soviética, Pepe, eu lanço no curso, eu coloco muito isso, né? Primeiro que na minha visão, acho que o Zé concorda, a morte do Stalin e a forma como acontece a desestalinização é uma desmoralização do poder político soviético. Do poder político, sim. Ou seja, aquilo desmoraliza o poder político soviético perante o próprio povo. Além do mais, o Partido Comunista da União Soviética ela foi se transformando ao longo do tempo em uma máfia. Como que o Gorbachev e o Yeltsin chegam ao Comitê Central do Partido Comunista? Como que o Abramovich, que esse é o dono do Chelsea, ele era do Comitê Central do Partido Comunista? Ou seja, aquilo virou uma máfia. Claro. Uma máfia não percebe as necessidades reais do povo. Nessas unidades produtivas da siderurgia que eu comentei aqui, você poderia reduzir a jornada de trabalho a 3 horas por dia, só que eles trabalhavam 8 horas por dia nesses lugares. Ou seja, o caminho para a democratização da sociedade soviética passava literalmente pela redução da jornada de trabalho em setores avançados da economia. Esse era o X da questão que aquela máfia que virou o Partido Comunista Soviética não conseguia perceber. Em relação ao leste europeu, Pepe, eu não tenho tanta certeza como você tem. Mas, por exemplo, o fim da Alemanha Oriental, na minha opinião, foi um golpe de Estado, aquilo ali.
ou seja, a Alemanha, o fim da Alemanha Oriental, a Romênia, foi um golpe de Estado. Então, eu coloco em dúvida... Mas não Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. Hungria, Polônia e Iugoslávia, por exemplo, elas caem no chamado debt trap, ou seja, elas entram numa sanha de dependência da União Soviética, elas entram no FMI, e quando vem a crise da dívida de 82, elas vão para o buraco juntos, né? Tanto é que uma das grandes humilhações que a União Soviética passa é o Reagan cobrando do Gorbachev a dívida externa da Polônia, da Romênia e da Iugoslávia, ou seja, isso é uma humilhação absurda, né? Então, eu acho que você junta todos esses fatores, mais o Partido Comunista, que foi virando uma máfia, e isso vai explicando as razões do fim da União Soviética, né? E perceber que a China fez o contrário de tudo isso, né? Sim, sim. Eu não sei se eu consegui explicar aqui os motivos do colapso, mas eu acredito que nós lançamos aqui elementos, que é em cima disso que eu estou colocando... Elementos, aqui, claro. Que explica muito o destino daquela experiência. Que eu acredito que ela continua. Eu acho que a experiência chinesa ela é uma continuidade daquela experiência. Uma continuidade com características chinesas, né, vamos dizer assim. Até porque eu acredito que a história não acabou, né? A história está sendo contada ainda, né? Eu não sei se eu consegui responder as questões que vocês levantaram, mas, pessoal... Excelente! Gostei muito. No curso, a gente vai responder isso daí. Fala, Zé. Não, um pitacozinho rápido. É o seguinte, eu continuo insistindo naquela noção inicial que eu coloquei da contextualização histórica, para a gente ver bem qual é o fio, né? Veja bem, e a propósito dessa dicotomia internacionalismo-nacionalismo, quando houve a Revolução Russa, e nos primeiros anos, inclusive coincidindo com a NEP, havia uma expectativa de revolução mundial. Toda a formulação do Partido Bolchevique, pelo próprio Lenin, pelo próprio Stalin, porque muitas vezes atribui isso ao Trotsky falsamente, mas o internacionalismo da Revolução Russa tinha presente a possibilidade de uma revolução mundial, pelo menos europeia. Houve um surto revolucionário na Europa na sequência da Primeira Guerra Mundial e da derrocada do Império Alemão. Claro que foi um surto revolucionário interrompido. Então, essa é a primeira circunstância que eu quero situar, que é a reversão da perspectiva de revolução mundial. Aliás, essa expectativa de revolução mundial vinha de Marx e das próprias formulações iniciais do próprio marxismo, teoricamente. E mesmo da experiência prática, quando houve a Primavera dos Povos em 48, na Europa, 1848. Então, quando a reversão da expectativa da Revolução Mundial, ou pelo menos europeia, representa o seguinte: bom, temos que construir o socialismo num só país. Essa foi a questão que apareceu. Daí, portanto, esse voltar-se para dentro e essa questão de defender a pátria socialista. Tinha havido a Guerra Civil, a invasão de 14 potências, etc. A questão da Rússia Branca, tentar uma contra-revolução. Então, tudo isso são circunstâncias que levaram a União Soviética a escolher um determinado caminho. Se a circunstância histórica fosse outra, certamente eles se debruçariam. A história a gente não pode fazer na base do si. Do ponto de vista do período posterior à Segunda Grande Guerra, nós não podemos desconhecer, aliás, os fatos que foram levantados aqui, sobretudo aí no final, as intervenções que a União Soviética fez erradamente, na minha opinião, no Afeganistão, a própria invasão da Tchecoslováquia, pode se questionar também sobre isso, mas tudo, e depois a Guerra nas Estrelas, a corrida armamentista, tudo aquilo que aconteceu, no quadro da Guerra Fria. E no quadro da Guerra Fria havia uma estratégia explícita de derrocar a União Soviética. Então, não se podem compreender os vai-vens da União Soviética e os momentos finais sem compreender esse entorno geopolítico, essa circunstância histórica. Para além disto, há o problema subjetivo, que também foi mencionado. O Elias agora mencionou os problemas de degenerescência do partido, e o Pepe tinha mencionado numa fala anterior o diálogo do Deng com o Gorbachev. E, de fato, os chineses nunca abriram mão da questão
do poder político. E ainda hoje, aliás, toda a gestão do presidente Xi Jinping é voltada para a questão da governança. A questão da governança é questão prioritária para os chineses ao lado do desenvolvimento econômico. E o que aconteceu foi, de fato, uma entrega do poder, uma capitulação, na verdade é isso, uma capitulação. E quanto àquela sucessão de fatos no leste europeu e dentro da própria Rússia, embora aqui com outras características, eu não posso classificar aquele processo senão como uma contra-revolução. Os exemplos que o Elias deu aí, da Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, a Iugoslávia foi uma questão de um intervencionismo externo total, a destruição de um país multinacional como era a Iugoslávia, e chegou até os tempos mais bem posteriores à derrocada da União Soviética, porque isso foi até a guerra do Kosovo, que foi no final dos anos 90. Não, foi a guerra de 99. Exatamente, no final dos anos 90. Então, tem uma história extraordinária no livro do Primakov. Eu estava relendo uns trechos do livro do Primakov, que é absolutamente sensacional. Chama-se Russian Crossroads, Encruzilhada Russa. O Primakov, vocês sabem, ele era a grande eminência parda da inteligência russa, né? Ele foi tudo. Ele foi KGB, ele foi primeiro-ministro. Ele começou nos anos 60 como correspondente do Pravda no Oriente Médio. Olha, uma carreira absolutamente extraordinária. Ele conhecia todo mundo. Ele conhecia o Saddam Hussein de pegar o telefone para conversar com o Saddam. Era sensacional. Tipo o Pepe Escobar, assim. Queria. Então, no livro ele conta um episódio extraordinário. Vocês imaginam, 1999, praticamente quase 10 anos depois do fim da União Soviética. O Primakov está indo para uma reunião em Washington, num avião oficial russo, com uma batelada de ministros, assessores, etc. e tal. E o Al Gore, e ele tinha pedido para falar com o Al Gore, porque a discussão em Rambouillet sobre o que ia acontecer no Kosovo estava emperrada, e os americanos estavam loucos para começar o quê? Mais uma guerrinha. O Al Gore telefona, e o Primakov tinha dito para o Al Gore: eu estou no avião, eu estou indo para aí. Me liga, porque eu preciso saber isso antes de eu, eventualmente, aterrissar em solo americano. O Al Gore liga, o Primakov atende, o Al Gore fala: olha, a gente começou a bombardear a Iugoslávia agora. Você imagina isso? Para uma ex-grande superpotência? É uma humilhação no ar. Humilhação no ar. No ar, literalmente. E o Primakov mantém. O Primakov era um príncipe, né? Ele fala para o piloto: dá meia volta, nós vamos voltar para Moscou. E eles tinham que fazer uma escala de combustível em Shannon, na Irlanda. Ele voltou. Ele mandou uma mensagem para o Al Gore dizendo: vocês estão absolutamente errados, vocês vão se arrepender disso depois. Mas essa era a realidade do momento unipolar, depois do fim da União Soviética. Só tinha uma superpotência e eles podiam fazer o que quisessem, e eles achavam que eles iam continuar fazendo o que eles quisessem depois. Terrível. Né? Muito bem. E com isso, no meio dessa embriaguez toda do poder unipolar, vem a China e dá um nó tático. E dá um nó tático, nesse imperialismo. Mas, gente, é o seguinte, nós temos aqui 8 minutos, 7 minutos e meio. Então, 2 minutos e meio para cada um aí fazer um arremate e uma sistematização e um recado final, porque, enfim, vamos completar 2 horas de debate. Temos aqui uma longa programação ainda. Lembrar aqui que a TV 247 está 24 horas no ar, uma programação imensa, é geopolítica, é política nacional, é economia, cultura, humanidades, e por isso que a gente aproveita a ocasião também aqui para enaltecer todos aqueles que vêm aqui, nos apoiam, amplificam a nossa voz, dão os likes, entram como assinantes, novos membros, enfim, a gente é muito grato e pede que esse apoio continue para que, eu sempre digo, a TV 247 é a voz da resistência, é a voz de uma luta pela democratização das relações internacionais, pela autodeterminação dos povos, pela paz mundial e pelo debate de ideias inteligentes, como a gente está fazendo aqui. Então, eu passo a palavra para vocês aí fazerem o arremate da nossa live, agradecendo muito pela grande contribuição intelectual que todos têm dado.
Diga lá, Paulo. Eu vou falar 1 minuto só, porque eu quero ouvir o Elias e o Pepe mais 3 minutos cada um. Então, só agradecer rapidamente aqui, estou falando em voz acelerada, né, para não gastar tempo. Convidar vocês para fazer o curso de novo. O curso é fantástico, fantástico, muito mais pelo Elias. Eu sou aluno do tema, mas eu assisti várias aulas, 2, 3 vezes. Realmente, o Elias, eu costumo brincar que ele está parecendo o Frank Sinatra cantando em relação à ascensão e queda da União Soviética. Então, façam o curso, juntem-se a nós. Um grande prazer, Pepe, estar aqui com você nessa live. Eu já te acompanhava. Obrigado. Nunca tínhamos feito uma live assim. Ao Zé, Elias, obrigado, gente. Show de bola. Muito obrigado pela aula que vocês deram aqui. Pessoal, eu também quero agradecer muito essa oportunidade de estar com... Aliás, para mim é sempre emocionante estar com o Pepe, né? Porque parece que eu estou falando uma coisa cósmica entre a gente, que um dia... A gente se ama, né, Elias? A gente se ama, né? E a gente tem um encontro marcado assim que voltar da pandemia, a gente vai se encontrar em algum lugar do mundo aí para poder colocar em dia a conversa, dar um abraço e dizer o quanto que eu aprendo com você, o quanto que eu te admiro, vamos dizer assim, né? Obrigado. E, infelizmente, esse é o tipo de live, pessoal, que tem que durar 5 horas, não tem jeito, porque o tema é apaixonante, é histórico. O Zé Reinaldo, ele estuda, conhece isso de cabo a rabo, ele viveu isso na vida dele, o Pepe é a mesma coisa, eu estudo isso, vamos dizer assim, e o Paulo está ficando cada vez mais curioso nessa história toda. Né? Então, junta-se um caldo, vamos dizer assim, de histórias particulares, que 2 horas é muito pouco para se discutir um tema como esse, né? Agora, a questão do curso, eu volto a falar para vocês assim, com o coração muito aberto, assim, foi como se eu chamo vocês na matrícula do curso, a se matricularem, vocês não irão se arrepender certamente, tem um fórum de debate no curso, e há um momento em que um rapaz de 45 anos de idade, ele responde as questões que ele fazia a si mesmo, quando ele tinha 16, 17, 18 anos de idade, né? Então, acho que essa foi um momento, assim, mais... Cada aula que eu dava, assim, que eu gravava, eu saía leve, né? Porque eu me... Você saiu aliviado, fala a verdade. Eu me desfazia de várias questões que atormentavam minha alma há tempos, né? Então, esse curso é um pouco isso, é muita razão, é muita elaboração, é muita troca de ideia, é muita ideia colocada à prova. Por exemplo, essa questão do Afeganistão, por exemplo, eu concluí isso aí mesmo, ou seja, eu acho que a União Soviética sai no momento errado, porque a guerra estava estrategicamente boa para ela ainda, por mais que poderia parecer diferente, não deveria nem ter entrado, isso é polêmico, e também é um pouco o preço nós nos posicionarmos, né? Então, curso um pouco isso aí que vocês perceberam aqui nessa conversa, né? E, por fim, Zé, obrigado por sua receptividade, por sua aparição aqui, né? Algo que eu não esperava, e que, para mim, foi uma surpresa maravilhosa te encontrar, até porque muito da minha formação política, né, nesse campo específico, eu devo a você, a todo o trabalho de formação que você conduziu na década de 90, no início da década de 90, do qual fui partícipe, né? Um abraço, um beijo no coração de vocês. Vai lá, Pepe. Bom, muito obrigado a vocês três, eu adorei essa conversa. Pessoalmente, me fez viajar mais do que o Magical Mystery Tour dos Beatles, que eu escutava quando eu tinha 13 anos, na época, em tempo real. E o Beck em USSR, quando saiu, eu tinha 14 anos. Então, imagina, era o que eu ouvia todo dia. Era a música que abria o álbum branco dos Beatles, que saiu no verão de 68. Ou seja, era um acontecimento maior do que a vida. E um lado um pouco perverso, um pouco depois da Primavera de Praga. Veja o contraste. Os Tanques da Primavera de Praga, e um mês depois sai o álbum branco dos Beatles. Eu estava repensando isso hoje, e aí me voltou a tese de perder a guerra do soft power, que foi muito importante. E isso ninguém no leadership de Moscou poderia perceber. Eles não tinham como perceber um negócio desse. A garotada começou a perceber. Bom, uma última coisa entre as minhas notas que eu queria retomar, porque faz uma ponte para o que está acontecendo agora. Eu acho que isso tem muito a ver em explicar o fato de que essa parceria estratégica Rússia-China agora, do jeito que ela está solidificada e reiterada, praticamente todo dia, pelo Wang Yi, pela Maria Zakharova, pelo Sergei Lavrov, pelos ministros da Defesa,
todo mundo, pelos editoriais do Global Times, na mídia russa, na TASS, nos telefonemas do Xi com o Putin, etc. e tal. O Tratado de Nershinsk, de 1689. Isso, para quem estuda a história da Rússia e da China, é absolutamente fundamental. Por quê? Porque foi um tratado entre os czaristas e a dinastia Qing chinesa. Ou seja, foi no mais alto nível. Lembre-se que até essa época, o framework mental de uma dinastia imperial chinesa era a sinofilia absoluta e o sinocentrismo, ou seja, era o reino do meio, nós somos o centro desse universo e todos os outros são bárbaros. Nós somos o poder civilizatório. Bom, seria motivo para umas 50 lives em sequência, a gente discutir os detalhes disso, né? Eu estou dando a versão hiper simplificada. E esse tratado delimitou, em 1689, as fronteiras da Rússia com a China. Então, vocês imaginam o que isso significava do ponto de vista dos chineses? Eles acharam um poder onde eles podiam lidar de igual para igual, que é algo que nunca tinha acontecido antes na história imperial chinesa. E isso é super importante, porque no meio do tratado existe uma estipulação de que a China vê a Rússia como um partner comercial igual. E o termo em mandarim é Rushi, Hushi, Rushi. Ou seja, eles... Uma novidade aqui, Pepe. Diga. A China acabou de passar uma linha de sanções, viu? Eu sei, imagina, eu estou seguindo essa história em tempo real. Vai sacudir o empresarial internacional isso aí, viu? Não, mas isso é uma bomba total. Ou seja, eles vão replicar com as sanções deles toda essa batelada de infantilidades que os Estados Unidos ficam jogando para eles há anos. Exatamente. Então, só para acabar essa história, foi essa divisão entre civilizados e bárbaros com os chineses no topo acabou com esse tratado e criou as condições a longo prazo para uma coexistência pacífica de Rússia e da China e que hoje desemboca nessa relação estratégica absolutamente multipolar e multilevel em todos os sentidos, comprehensive, como eles chamam, ou seja, abrangente. Ou seja, existe uma base histórica para o que está rolando hoje entre Putin e Xi. E é isso que muito pouca gente no Ocidente não sabe, e certamente os think tanks dos Estados Unidos também ignoram completamente. Perfeito. Bom, gente, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer ao Elias pela sua participação, pelo brilhantismo com que colocou as questões, ao Paulo também por proporcionar a gente essa oportunidade, em parceria com o Elias, de nos brindar com esse curso e com a explanação que fizeram. Aqui a contribuição do nosso Pepe Escobar, sempre abrilhantando muito a TV 247 com as suas participações aqui, entrevistas que dá, e nosso público bastante participativo, então eu agradeço muito o acompanhamento de todos. Para mim foi uma honra compartilhar com vocês, aprendi muito, espero que tenhamos novas oportunidades de fazer esse diálogo, essa troca de ideias, e lembrar isso, que dentro de breves dias a China vai estar comemorando o centenário do Partido Comunista da China, que é o baluarte da nova China, a força dirigente do país, e com certeza essas expressões de aliança com a Rússia e com os povos e países de todo o mundo, que ela vem praticando essa cooperação global, esse mundo compartilhado que o Xi Jinping tem propugnado, com certeza isso vai vir à tona com muita força nas celebrações do centenário do Partido Comunista da China, e tenho certeza de que essa questão da parceria, principalmente com a Rússia, vai estar no topo dos discursos, das comemorações e das reflexões que eles estão fazendo. Elias, muita sorte aí no seu curso, muito êxito. Paulo também. Pepe, no seu trabalho aí sempre obrigado. De geopolítica. E um abraço a todos os que nos acompanharam nessa live aqui, que eu acho que marca um momento importante da programação da TV 247. Um abraço a todos, gente. Obrigado, e até gente. a próxima. Obrigado a vocês todos. Obrigado. Forte abraço. Tchau.
Tchau, tchau. Zé, obrigado, hein?